pregão se o objeto for comum. Então, recentemente foi criada essa nova modalidade licitatória, que não tem previsão na Lei Geral de Licitações, o pregão para a compra de bens e serviços comuns. O pregão é uma modalidade muito inteligente, muito bem pensada, que foi criada no Brasil sob inspiração direta de um modelo italiano, um sistema muito parecido. A característica mais importante no procedimento do pregão é que o pregão tem uma inversão nas fases naturais da licitação. Ao invés de eu analisar primeiro o documento e depois a proposta, o pregão inverte. No pregão, eu tenho instrumento convocatório, aí vem julgamento da proposta, primeiro eu vejo quem tem a melhor proposta e só em terceiro lugar, análise de documento, só em terceiro lugar, a fase de habilitação. Essa inversão, nas fases naturais da licitação, que é a característica mais importante do procedimento do pregão, gera uma economia de dinheiro e de tempo, uma economia incrível. Por causa dessa vantagem, o sistema de inversão de fases do pregão está sendo expandido para outros contextos, como é o caso da pergunta do nosso amigo. Agora, a concorrência que antecede a concessão de serviço público também tem essa inversão. Assim como acontece no pregão, na concorrência que antecede a concessão de serviço público, primeiro eu analiso proposta e depois eu analiso a habilitação, os documentos dos interessados. Então, a concorrência que antecede a concessão tem 5 fases, com a segunda e a terceira invertidas. Primeiro, instrumento convocatório, depois julgamento de propostas, classificação, homologação, na verdade, instrumento convocatório, julgamento das propostas, depois em habilitação, homologação e adjudicação. Inversão na segunda e na terceira fases do procedimento. Vamos lá? Tem mais uma pergunta? Vamos lá, última, vem pro Mazinha. Professor, o que é parceria público-privada? Pergunta interessante. Tem uma conexão com o assunto da concessão de serviço público. Parceria público-privada, que é conhecida pela sigla bonitinha de PPP. Olha que sigla mais bonitinha, gente. PPP. Parceria público-privada é um tipo de contrato de concessão. Por isso que a pergunta tem tudo a ver com a aula de hoje. A PPP é um tipo de contrato de concessão. Na parceria público-privada, há uma distribuição de riscos entre o Estado, que é o parceiro público, e o concessionário, que é o parceiro privado. Além dessa distribuição de riscos, a parceria público-privada é caracterizada por alguns elementos do regime jurídico que são diferentes das características comuns de uma concessão. Por exemplo, na parceria público-privada, a duração do contrato tem que ser superior a 5 anos. O objeto contratado tem que estar acima de 20 milhões de reais. Então, mais de 5 anos, objeto acima de 20 milhões de reais e, principalmente, para administrar essa parceria, a lei das parcerias público-privadas prevê a criação de uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico é uma pessoa jurídica autônoma, encarregada da gestão dessa parceria. Importante. Chega mais perto de mim. Importante. Questão fundamental. Segundo a lei das PPPs, a sociedade de propósito específico tem que ter maioria do capital votante na mão da iniciativa privada. A maioria do capital votante na mão da iniciativa privada. Sabe por quê? Porque senão vira sociedade de economia mista. E a sociedade de propósito específico passa a se incorporar à administração pública indireta, o que não foi o objetivo do legislador.
Encerro o segundo bloco do nosso... Está acabando, não, ainda falta mais um bloco. Encerro esse nosso segundo bloco. Apenas com um comentário muito rápido. Existem dois tipos de PPPs, parcerias público-privadas. Tem a concessão patrocinada, em que, além da tarifa paga pelo usuário, existe uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Além da contraprestação pecuniária paga pelo usuário, há um complemento, há um adicional, há um subsídio, há um patrocínio, daí o nome concessão patrocinada. É um patrocínio, um subsídio, um complemento pago pelo poder público. E além da concessão patrocinada, tem também a concessão administrativa, aquela em que a administração pública é a principal usuária da prestação. Não vai embora, não. Não saia daí, porque nós ainda temos o terceiro bloco, o X da questão. Eu vou analisar com você exatamente como o tema de hoje cai no dia da sua prova. Essa parte do X da questão é fundamental, porque, repito, não adianta saber teoria e errar o teste na hora da prova. Para que serve a teoria se a pessoa erra o teste no dia da prova? Então, resolver questões de múltipla escolha exige treino. Tem manhas, dicas importantes. Não é uma habilidade que a pessoa desenvolve sozinha, ela precisa praticar. Por isso que o bloco final do nosso programa de hoje é totalmente imperdível. Você não é louco de sair daí. Fica aí, meu filho, daqui a pouco a gente volta com o X da questão. Valeu? Não saia daí. Finalmente chegamos ao terceiro bloco do programa de hoje, o X da questão. Nesse terceiro bloco, como você sabe, nós vamos analisar questões do exame de ordem para verificar como que o assunto de hoje aparece no dia da sua prova. Eu separei dois testes aqui para nós discutirmos a respeito de concessão de serviço público e responsabilidade do Estado. Vamos ao primeiro teste, então está lá na tela. Quanto à responsabilidade extracontratual do Estado, assinale a opção correta. Repare que é uma questão do Exame Nacional, prova CESP. Letra A. Prevalece o entendimento de que nos casos de omissão a responsabilidade extracontratual do Estado é subjetiva, sendo necessário, por isso, perquirir acerca da culpa e do dolo. Letra B. A vítima de dano causado por ato comissivo deve ingressar com uma ação de indenização por responsabilidade objetiva contra o servidor que praticou o ato. Será que é assim, gente? Próxima. Letra C. Não há responsabilidade civil do Estado por dano causado pelo rompimento de uma adutora ou de um cabo elétrico, mantidos pelo Estado em péssimas condições, já que essa situação se insere no conceito de caso fortuito. E letra D. Proposta ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado, sob o fundamento de sua responsabilidade objetiva, é imperioso que este, conforme entendimento prevalecente, denuncie a lide, o respectivo servidor, alegadamente causador do dano. E aí, qual é o X da questão? Qual dessas alternativas é a sua predileta? O X da questão é a letra A. O X da questão é a letra A, a alternativa correta. Vamos voltar para a letra A e ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Letra A. Prevalece o entendimento de que nos casos de omissão a responsabilidade extracontratual do Estado é subjetiva, sendo necessário perquirir acerca de culpa ou dolo. Muito bem. A responsabilidade do Estado no Brasil, em regra, é objetiva, independe de culpa ou dolo. Mas,
Em casos raros, ela é subjetiva. Em casos raros, a vítima só recebe a indenização se provar a culpa ou dolo do Estado. A hipótese mais importante de irresponsabilidade